Boa tarde. Vamos dar início, então, ao último turno do nosso congresso. A gente vai começar com a palestra da Ana Ruivo. A Ana Ruivo é natural de Portugal, licenciou-se em arquitetura em 2008 pela ESAP, no Porto, e especializou-se em técnicas construtivas apropriáveis, ecológicas, econômicas e socialmente justas. Depois de se licenciar, viajou para o Brasil para trabalhar no Instituto Tibá com o arquiteto Johan van Langen, autor do Manual do Arquiteto Descalço, durante mais de 2 anos, de 2010 a 2013, de volta à Europa. Colaborou com o Tibá como arquiteta freelancer em todos os projetos sociais fora do Brasil, como Moçambique e São Tomé e Príncipe. Na Europa, trabalhou com o arquiteto alemão Gernot Mink, na Alemanha e Eslováquia. Colaborou ainda com o arquiteto Álvaro Cisa Vieira no projeto de expansão da FAUP, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, como consultor em tecnologias de terra crua. Em 2013, viajou para o México para abrir um novo escritório de arquitetura do Instituto Tibá neste país, onde trabalhou por mais de 1 ano, formando uma nova equipe e desenvolvendo o projeto arquitetônico de um grande centro cultural ecológico em Guanajuato, que representa a maior obra do Tibá Arquitetos e uma referência da arquitetura contemporânea ecológica e construída com terra crua, adobe. Regressou ao Brasil em 2015, a convite do escritório Baixo Impacto Arquitetura, em Florianópolis. Bem-vinda, Ana. Tem que ir para lá, né? Tá. E como que funciona isso? Eu acho que a flechinha é direita. Será que precisa ligar? Ah, tá. Já funciona? Ah, meu Deus. Esse é a luzinha. Não está indo. Eu vou passar para ti. Tá. Vai ser um desafio. Ah, tem que ligar um pendrive. Ah. Então, boa tarde. Aí, legal. Tá, fechou. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer muito esse convite. Fiquei muito honrada por falar aqui num congresso de construção com terra. Foi muito bom. E daí eu assisti, né, durante o congresso todo as falas e fiquei um pouco insegura porque já se falou de tudo que eu tinha preparado aqui. Então eu espero conseguir somar ao que já foi dito, né? Mas vamos lá. Fazer um resumo grande para a gente, assim, histórico, até chegar ao momento contemporâneo, só para dar um contexto. Então, como a gente já falou aqui muito, né, a construção com terra está presente no planeta inteiro e foi praticamente o primeiro material de construção do ser humano, né? Então, é um material que tem muita história e está presente em todo lado, né? Bom, muito rápido, né? A construção com terra ela está presente nas grandes construções históricas, né? Monumentos, arquitetura religiosa e o espectro é grande, né? Vai desde os grandes monumentos até a habitação ao abrigo, né? Então eu vou passar bem rápido, é só para dar um contexto. Mesquita.
taipa de pilão na China, nas comunas. A muralha da China, né, que é de terra também, não só, mas também. Grandes cidades só construídas com terra. Uma cidade ainda em funcionamento, né, contemporâneo, feito de terra. E como eu falei, né, vai até o abrigo, que até hoje é construído com terra, desde do menor até o mais monumental. Bom, depois a gente tem a Revolução Industrial, né, que nos presenteou com materiais de construção com uma potencialidade gigante, né? Cimento, concreto, aço, vidro foram grandes inputs, né, da Revolução Industrial, que é maravilhoso, nos permitiu construir de outra forma, explorar outras possibilidades. Pessoal, eu sou apaixonada pela terra, mas eu também amo o concreto. A minha perspectiva é que o concreto é um material de tanto impacto que ele tem que ser usado com a mesma responsabilidade. Não é um material que a gente pode banalizar, que nem hoje a gente está assistindo a isso. Então, a Revolução Industrial nos permitiu obras de arte e referências arquitetônicas e explorar o material de outra forma. Aqui no Brasil, né, o Niemeyer e a Lina Bobardi. Então, isto representa as possibilidades do que materiais novos nos trouxeram, que não era possível construir com terra. Isto daqui não é possível construir com terra. Mas o que a Revolução Industrial trouxe, além desses materiais, das possibilidades novas que eles trouxeram, foi também deixem eu só falar. Contemporânea, essa gente toda, tinha um arquiteto que, para mim, é uma referência a vários níveis, não só de construção, que ele, ao mesmo tempo que todas as obras que a gente viu agora, né, de concreto, ele estava trabalhando com a terra. Ele é contemporâneo ao Niemeyer, é contemporâneo ao Le Corbusier. E ele trouxe uma perspectiva não só da terra como um excelente material de construção, mas trouxe uma perspectiva social da construção com terra. Eu recomendo esse livro, assim, para mim ele é um documento fundamental para quem quiser construir com terra. E ele fala muito das questões de mão de obra, não só da qualidade de construção com terra, mas também o aspecto social da construção com terra, que é bem importante, como, aliás, esse congresso está sendo um tema bem presente. Então, algumas obras do Fathy. Então, isso foi um apanhado bem rápido, né? A gente viu como a construção com terra ela era bem presente, daí há uma quebra, a construção com terra desaparece da conversa da construção, da arquitetura, e entram os outros materiais em força, né? E isso também provocou não só um avanço e muitas coisas boas na construção, mas também, em termos mais sociais, um afastamento do construtor com a técnica. Então, os materiais prontos que vêm industrializados, eles retiram o construtor de um papel de conhecimento. Então, eles são reprodutores. Uma pessoa que faz uma fundação de concreto ou assenta um tijolo cerâmico com cimento, ele faz isso. Eu estava até conversando, né? A alma dele sai, ele está ali só no físico, ele não aporta nada para a construção. E a Revolução Industrial trouxe isso. E outro aspecto foi que a autoconstrução ficou muito difícil com esses materiais. Então, é uma revolução que traz também uma revolução social, porque as pessoas que vieram para a Revolução Industrial para construir Nova York, cidades, o êxodo urbano,
os operários, eles não tinham acesso a esses materiais, eles não dominavam a tecnologia. Então, a construção de subúrbios, de bairros, ela diminuiu a qualidade. Deixamos de ter casas, abrigos de terra ou outros materiais que as pessoas dominavam, que apropriavam com qualidade. Então, a construção da população, em geral, piorou, porque não tinham acesso a esses materiais, né? Então, nos anos 70, a gente teve a crise do petróleo, que foi uma crise ambiental, social, econômica e simbólica, porque, justamente por isso, concreto, aço, vidro eram sinal de progresso. Terra, madeira eram materiais dos pobres, né? Então, teve essa revolução simbólica também da construção com terra. Não era sinal de progresso. Ninguém queria mais ter uma casa de terra, porque era uma casa que não era do progresso, não era moderna, não tinha status. Então, a construção com terra virou precária e a construção com concreto, como um símbolo de tudo o resto, virou progresso. Mas a crise do petróleo abalou todas essas estruturas, né? E começou a reflexão. O que significa isso da indústria da construção nessa crise? A construção, como todo mundo sabe, aqui representa um impacto muito grande. Comparado com as indústrias, é uma indústria com muito impacto ambiental. E dentro da construção também se começou a fazer pesquisa de onde que está o maior impacto numa construção. A estrutura e a alvenaria são os fortes, né, impactantes. Daí começa a investigação, década de 80, há um boom de investigação, que também começa com recuperação de patrimônio em terra, começa a surgir para lá. Tem um material aqui que tem potencialidade. Começa uma investigação mais científica, mais profunda desse material de construção com terra. Claro, Gernot Mink é uma referência da Universidade Kassel, já se falou aqui, não vou me alongar. Ele estudou a fundo tudo que há para estudar da construção com terra. Então, é uma referência. O laboratório de Kassel é uma referência. Eu, na minha atividade profissional, eu bebo 99% do Gernot Mink, é o meu livro. Assim, qualquer dúvida, eu vou lá e tá. Além de que ele é uma pessoa super acessível. Manda um e-mail com uma dúvida, ele responde no dia seguinte. Então, é uma referência importante. E daí surgem vários institutos, nomeei aqui alguns, o CATER na Europa, o ProTerra e, obviamente, a Rede Terra Brasil, que essa investigação acadêmica foi muito importante para alimentar os profissionais que queriam voltar a construir com terra, né? Tá, então por que a gente vai buscar a terra lá atrás para a gente trazer para o atual? Eu vou nomear aqui, assim, pela minha experiência profissional, quais são as vantagens que os clientes que me procuram para construir com terra, onde que pega mais, qual é o argumento mais forte. Começa por ser a regulação da umidade. Aqui em Florianópolis, esse é o argumento principal. Né? A absorção da umidade de uma casa de adobe comparada com uma casa de tijolo não tem comparação. Costumo falar que aqui em Florianópolis, que é o problema das habitações, é a umidade, que fazer parede de terra é ter desumidificadores na casa, porque tem sempre alguma coisa ali fazendo a regulação da umidade. Então, esse é o argumento que pega mais. A regulação da temperatura interior da habitação, é bem gráfico aqui,
a variação da temperatura dentro de uma casa de adobe ou de tijolo comum, ou seja, ela não varia, não por ser isolante, mas por ter massa térmica, né? Filtra a radiação. Eu fiquei surpreendida. Vários clientes estão preocupados com a radiação eletromagnética, e isso é um argumento também muito válido, que se fala pouco, mas é muito importante, né? A gente está numa cidade, tem 300 conexões do Wi-Fi que a gente abre o celular e pega, e isso tem um impacto na saúde. Então, mais na Europa do que aqui no Brasil, eu vejo que os clientes estão muito preocupados com essa saúde. Então, a terra também, nesse aspecto, é um argumento importante. Absorve contaminantes, porque a argila com a água, ela limpa, né? Se usa a argila para limpar rios contaminados, então, obviamente, que uma parede de terra crua vai contribuir para a qualidade do ar interno da casa. Tem capacidade estrutural, conserva a madeira e outros materiais orgânicos. Esse, para mim, é dos mais importantes. É uma tecnologia de construção apropriável, ou seja, ela é fácil de aprender. Qualquer pessoa aprende a trabalhar com construção com terra. Isso, para mim, é muito importante, enquanto profissional. É um material 100% reciclável e biodegradável. O Gernot Mink costuma falar que constrói uma casa de terra, ela vai durar 300 anos, mas se os meus filhos não quiserem viver naquela casa, eles só derrubam e podem plantar batatas ali, porque é terra, né? É uma produção de muito baixo impacto ambiental e ele é econômico. Aqui há controvérsias, né? Ele é um material que tem uma versatilidade técnica muito grande. Eu acho que não há um material de construção que tenha tanta versatilidade. Isso é muito importante. Nesse levantamento do Crater, eles levantaram 18 tecnologias, mas, na verdade, elas se subdividem cada uma em um monte. Então, tem uma versatilidade técnica. Se eu estou num lugar úmido ou com pouca água, eu vou ter uma técnica de construção com terra que se adequa ao lugar. E tem uma versatilidade estética. Eu vou também passar aqui alguns exemplos só para demonstrar. Essa é uma cúpula do Mink, na Alemanha, que tem 13 metros de vão. Ela é toda feita de adobe. É impressionante, assim, as possibilidades estéticas e técnicas, né? E os adobes ainda usados para essas cúpulas ainda têm uma forma especial que vai proporcionar à cúpula de ter qualidade acústica. Isso é incrível, né? Porque para cada projeto eu vou conseguir fazer um adobe específico para o que eu pretendo. E uma cúpula, ela tem muitos problemas acústicos, né? Porque reflete o som para o mesmo ponto. Então, ele faz esses adobes arredondados, que faz uma superfície de escama de peixe. Então, para mim, isso é muito mágico, né? Eu tenho um projeto, eu quero trabalhar com Adobe, e até no Adobe eu consigo especificar e fazer para aquela obra. São exemplos de barro extrudado. Essa é uma técnica que nem está no levantamento do Crater, então é muito grande a amplitude Por isso que é apropriável, né? Porque cada um vai desenvolvendo, inovando todos os dias, né? A famosa taipa de pilão, que ficou bem famosa na arquitetura contemporânea, né, por permitir essa linguagem mais clean, assim, né? No México também, na Austrália, Nova Zelândia, Áustria, enfim. Essa é uma versão das comunas tradicionais da China, uma versão contemporânea. Bem legal esse projeto. Eu fiquei muito surpreendida,
por esse projeto. É uma piscina na Espanha, feita de taipa de pilão. Então, essa coisa do medo que tem da umidade com a terra, que dá para resolver, dá para usar a terra. Se quiser usar, dá para usar. Estados Unidos. Eu tentei mostrar exemplos de vários lugares para demonstrar que está presente, é possível mudar o clima, mudar a paisagem, muda a cultura e a terra está lá, se adapta. Depois tem esse exemplo que eu trouxe aqui, que é uma taipa de pilão pré-fabricada. Tem controvérsias também, mas é para demonstrar que pode ser desde o artesanal feito na obra, como também está presente num processo mais mecanizado, mais industrializado. São painéis pré-fabricados que leva para a obra e monta como um Lego gigante, né? Aí a gente vai para a África, continua a arquitetura contemporânea feita com Adobe, feita por populações locais, né? Mão de obra não especializada, nada mecanizada. Essa escola é maravilhosa, ela tem Adobe, COB, e é muito incrível como é possível criar ambientes muito orgânicos com a terra, ou, como a gente viu na taipa de pilão, muito modernistas, né? Muito retos. Então, ela usou umas paredes de taipa muito espessas para criar túneis onde só as crianças entram. E é de terra, né, que é quentinho, é acolhedor, e as crianças amam ir para lá. É como se entrassem num casulinho, né? É o espaço delas, os adultos não entram. Aqui um exemplo de taipa, é uma taipa um pouquinho diferente, mas não deixa de ser taipa de pilão. Vietnã. Né? Eles fazem um revestimento, aqui nessa obra fizeram um revestimento só por impacto, só por bater na taipa de pilão, eles criaram uma espécie de reboco, né? Um revestimento muito legal. Indonésia, de Adobe, essa obra. Tem Adobe tijolo cozido. Marrocos. Burkina Faso. No Burkina Faso, tem muito trabalho de Adobe, muito trabalho de abóbadas, vale a pena vocês pesquisarem. Tem uma ONG que chama La Voûte Nubienne, eles fazem um trabalho incrível de capacitação de comunidades super isoladas, e eles fazem umas abóbadas nubianas muito incríveis, trabalham até hoje, assim. E eles trabalham muito com sistematização de canteiro de obra, com pedreiros locais. É um trabalho incrível que eu recomendo. E o Queré, que para mim é uma referência muito grande, porque ele consegue fazer trabalhos com uma qualidade arquitetônica muito grande em comunidades muito precárias, com população muito vulnerável. E ele consegue fazer coisas incríveis, assim, com uma qualidade muito grande. E é difícil ver um trabalho social feito em condições muito difíceis, com uma qualidade arquitetônica e construtiva e uma sensibilidade social inacreditável. Assim, os processos que acontecem sociais com essas obras é uma coisa muito interessante. Vale muito a pena ler e ouvir o Queré falar sobre essas obras, porque é uma inspiração, assim, o respeito pela cultura, o respeito pela situação social das populações e, ao mesmo tempo, sem medo de introduzir modernidade, sem medo de introduzir o que ele é africano, mas ele mora na Alemanha, em Berlim, né? Ele atua profissionalmente em Berlim. Ele faz obras totalmente comerciais e faz esse trabalho com a mesma qualidade. É um exemplo para mim, assim.
essa obra, para mim, foi uma surpresa. Assim, a técnica chama Taipei quincha metálica. E é muito incrível até onde que a criatividade humana pode ir, né? É só inventar. Né, baseado no conhecimento, é possível inovar. Que é uma estrutura metálica. Daí é feito com tela de armação de laje, né, malha. É como se fosse um pau-a-pique em malha, armado com malha. Um exemplo brasileiro, né, de revestimentos. Daí eu não sabia que o mapa da Terra ia ter uma fala, então eu quis divulgar, porque é uma ferramenta muito importante, né, para divulgar o trabalho contemporâneo de construção com terra. Então, assim, para o Brasil, então, é só entrar lá e tem um monte de obra, é uma iniciativa bem fundamental, assim, de troca, de rede, porque é uma tecnologia que fomenta essa rede, essa troca de conhecimento, essa proximidade dos profissionais trocarem. E o mais legal, profissionais mais formais aos mais informais. E há uma troca muito interessante. E eu gostei muito dessa iniciativa do Mapa da Terra, porque é necessária, né, hoje em dia. Então, a gente pensa assim, tá, então por que se a Terra é tão incrível e maravilhosa, por que não está mais presente? E muita gente fala das desvantagens da construção com terra. Daí nomeiam a sensibilidade à água, né? É um ponto frágil da terra. Tem vários. Eu penso mais como condicionantes do material, não como uma desvantagem. Porque cada material tem os seus condicionantes. Não dá para usar madeira como se usa concreto. Enfim, cada material tem as suas condicionantes. Então, eu não considero desvantagens. Mas ela tem um desafio grande, que agora eu vou contar assim, a minha experiência pessoal e profissional com a terra. Qual foi o maior desafio para eu conseguir trabalhar com terra? É que ele não é um material padronizado, nem industrializado, se bem que tem uma possibilidade de industrialização da terra, que está acontecendo, mas nunca vai ser igual ao concreto. Eu nunca vou conseguir comprar um saco de terra igual no mundo inteiro, que nem eu compro um saco de cimento. Eu vou fazer uma obra na África, na China, no Brasil, na Europa. Se eu compro aquele cimento, ele é aquilo, tem um rótulo que diz mistura X com X para fazer Y e está certo. Eu compro um balde de tinta e está lá, mistura com tal, dá X demão e é esse o acabamento. Com a terra isso nunca vai ser possível. Existem na Europa, eu trabalhei na Alemanha, tem lojas de material que você vai lá e compra a terra X por reboco X. Mas é mais para os revestimentos, e mesmo assim não é igual. Não é igual um cimento que você já sabe que se vai comportar dessa maneira. Então, sempre tem essa coisa de não ser um material padronizado. Que tem uma vantagem muito grande que vale falar, que é a mão de obra, quando trabalha com terra, tem que ser especialista. E isso traz uma dignidade no trabalho diferente de quem mistura cimento para fazer reboco de cimento, por exemplo, ou fazer uma laje de concreto. O trabalhador da construção que trabalha com terra, ele tem que se apropriar da tecnologia e isso vai valorizar o trabalho dele. Ele não é um simples reprodutor de uma técnica que não tem mistério. Tem mistério. Então, esse é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é uma vantagem, na minha perspectiva, né? Então, eu, como profissional de construção com terra, eu sou arquiteta e, para eu construir em terra, eu tive que virar especialista de terra. Para eu fazer uma fundação de concreto, eu nunca tive que estudar nada. Eu não sei do que é feito concreto, eu
não faço ideia como que faz, mas eu não preciso. Para trabalhar com tijolo cerâmico, eu não preciso saber como que o tijolo é produzido, aonde, como que assenta, qual é o traço da argamassa. Como arquiteto, eu não preciso saber isso. Mas se eu quero projetar em terra, eu preciso dominar a tecnologia de construção com terra. Então, é difícil realmente. Para fazer uma construção com terra, eu tenho que saber qual a terra disponível que eu tenho em volta da obra. Qual é a terra? Às vezes, não tem terra ideal para construir. Isso é um desafio, é um a mais que eu não tenho numa construção convencional. Tem o clima do local. Aqui, eu sempre fui apaixonada por adobe. Eu era adobeira e eu só construía com adobe. O maior tapa na cara que eu levei da vida foi vir morar para Florianópolis e trabalhar em Florianópolis. É muito difícil produzir adobe, construir com adobe em Florianópolis por conta do clima, que chove tanto o ano todo que eu não consigo me programar para construir, para produzir adobe, ele secar para estar pronto a tempo de levantar as paredes. E é assim, adobe aqui, eu fazia um adobe, demorava em média 3 semanas para secar. Como que pode, no mercado da construção civil, conseguir aguentar esses tempos? Então, tem o clima do local, também interessa para a construção com terra e para a produção, não só para a construção. Tem a mão de obra, que nem sempre a gente consegue mão de obra que já tem experiência com terra. Eu estou falando aqui de uma perspectiva de construção com terra no mercado da construção civil, né? Então, a gente trabalha com equipes de construção que nunca tiveram contato com a terra. E tem equipes que resistem. Então, tem que também conhecer a mão de obra, saber, tá, eu tenho uma mão de obra com resistência, eu vou simplificar o processo ao máximo. Queria usar palha picada, eu não vou poder, porque se eu falo para eles, vocês vão ter que picar palha, eles não vão. Eles falam, não estou aqui para picar palha. Então, eu não vou usar palha picada, vou usar palha inteira. Então, que tecnologia que eu vou usar para me adaptar à mão de obra que eu tenho? E tudo isso influencia nas logísticas e nos tempos de obra, que o mercado da construção civil é bem rígido, né? Tem que cumprir prazo de obra e logística. Como que eu vou explicar? Não, vocês não levantam a parede naquele momento que vocês estão acostumados, tem que ser antes. Então, troca toda a dinâmica da obra, o cronograma de obra. Isso é muito difícil para quem trabalha há 30 anos do mesmo jeito, que nunca teve que mudar nada, é sempre igual, de repente chega e muda tudo. É difícil, eu entendo que seja um desafio. Então, no meu percurso, eu comecei fazendo curso de bioconstrução, mutirão de bioconstrução. E o legal desse mundo da construção com terra é que cliente e mão de obra está ali para aprender, está ali para experimentar, para abraçar o erro. Não tem muito essa preocupação. Então, todo mundo está ali para aprender. Então, é maravilhoso, né? Para quem está aprendendo, é um meio muito gostoso de começar. Então, todas essas questões de tem que estudar a terra não são um problema, fazem parte do processo, e isso é muito interessante. Dá para experimentar, dá para errar, voltar a fazer de novo. Isso é o que se quer nesse mundo, né? Daí eu voltei para a Europa e comecei a tentar, porque tinha uma formação de arquitetura, tinha que justificar, né, para a família, não pode fazer brincadeiras de terra, tem que começar a ser profissional. Então, eu comecei a tentar entrar no mundo do mercado da construção civil, trazendo tudo que eu aprendi nessa lógica dos mutirões e dos cursos. Daí a gente começou a fazer protótipos de construção de habitação social com terra, mas ainda assim
tinha muita abertura para essa experiência erro, né, para aprender. Então, também os desafios ainda não apareceram tanto. Alguns, mas nem tanto. Porque o objetivo era, vamos desenvolver um protótipo. Então, tem margem para erro, tem margem para estender prazo, tem margem para aprendizagem. Mas aqui começa. Não dá para fazer tudo na mão. Tem que cumprir alguns prazos. E aqui começa o esforço, no meu percurso, de tentar agilizar processos e mecanizar um pouco. Então, a gente tem misturador de terra, a gente fez uma como é que chama? Uma peneira mecânica, porque não tinha mão de obra para ficar peneirando. E a gente tinha uma produção de adobes, que apesar de mecanizada, era bem simples. E aqui os adobes demoravam 3 dias para secar. 3 dias. Então, a gente produziu todos os adobes em 1 mês e a gente construiu essa abóbada em 3 dias. Porque o clima permite. Em Portugal, o verão é seco e o inverno é molhado. Então, dá para fazer isso. Vou produzir os adobes todos no verão e vou construir antes que comece a chover. E antes de chover tem que estar rebocado. Então, dá para fazer uma programação. Daí eu comecei a fazer trabalho social, que também é um campo de aprendizagem, né? Daí aqui a gente estava num lugar, era uma tribo, então não tinha internet, não tinha celular, não tinha luz, não tinha água, era bem isolado. E a gente foi lá fazer capacitação de adobe. Viemos lá de Portugal para fazer uma capacitação de adobe em Moçambique. Eu cheguei lá, as casas todas eram de adobe. Eu falei, gente, o que eu estou aqui fazendo? Eu não preciso capacitar. E o mais louco é que eles construíam com um cupinzeiro, eles têm os cupinzeiros gigantes lá. Daí os que estão desativados, eles começam a cavar na base. É como se fosse a raiz do cupinzeiro. Eles fazem um buraco e é incrível. Eles tiram a primeira camada do cupinzeiro, vai para o adobe. É perfeito para o adobe, não precisa colocar mais nada lá, é só misturar com água e fazer o adobe. Daí eles produzem os adobes todos para casa, chegam numa segunda camada do cupinzeiro. Eles fazem o reboco da casa com essa camada, que é uma camada, como está mais exposta ao lençol freático, ela é mais resistente à água. E é um cimento. Você faz um reboco, é preto, faz um reboco que vira um cimento. Então, na verdade, eu fui lá aprender a fazer adobe e a gente construiu uma casa. E interessante essa perspectiva da mulher na bioconstrução. Tradicionalmente, nessas tribos em Moçambique, a mulher e o homem, ambos constroem, mas cada um tem uma função. Os homens, eles colhem a madeira para a estrutura do telhado e o capim para fazer o teto. As mulheres e os homens fazem o adobe. E as mulheres fazem o reboco. Quando eu tentei entender um pouquinho mais dessa lógica, é no nível de que se um homem toca no reboco durante o processo, ninguém vai morar naquela casa. Ninguém. Se a mulher tenta amarrar uma madeira na outra, eles abandonam a obra e ninguém mora naquela casa. E tudo tem a ver com a dinâmica, a energia. E da madeira eu não consegui falar com os homens, mas as mulheres me explicaram que o revestimento é como se fosse a pele. E é o que merece mais cuidado, né? É o que está mais exposto aos perigos, aos ferimentos. E a mulher que cuida, tradicionalmente, naquela cultura. Mulher que é a médica, mulher que é a enfermeira. Então, a pele da casa tem que ser a mulher a fazer. Porque se o homem, que não tem essa energia nessa cultura de cuidar, trata do reboco, esse reboco
fica amaldiçoado. Aquela casa não vai funcionar. Ninguém quer morar naquela casa. Então, é bem interessante ver como masculino e feminino estão presentes nas culturas, né? Então, aqui o compinzeiro está ali atrás daquela vegetação e eles fazem um buraco na base. E só usam compinzeiros que não estão, porque eles migram. Eles fazem um compinzeiro, ficam anos lá, daí migram. Quando ele está vazio, eles usam. E um compinzeiro dá para construir umas 50 casas, segundo o que eles estimavam lá. Eles não falavam português, então a comunicação era bem difícil, assim. E essa é a produção de Adobe que eles fizeram como eles. A gente não introduziu nada, a gente optou por ficar de observador só. A gente introduziu a noção de saneamento básico, de saneamento ecológico, que era o que eles estavam precisando naquela situação, porque era uma pedra de águas quentes, que era como se fosse o hospital de todas as tribos em volta. Então, tinha épocas de malária que ia muita gente para lá, às vezes de 5 dias de distância, caminhando com pessoas doentes. Então, muita gente acampava naquele lugar. Então, eles começaram a ter problemas com a água, devido a não ter saneamento, né? Poluía a fonte de saúde que eles tinham lá. Então, a gente acabou só introduzindo banheiro seco e filtros de água. Daí, essa é uma experiência de construção social, mas já no outro patamar. O escritório Baixo Impacto Arquitetura foi contratado pela ONU, pela Unesco, para construir um bairro social de 10 casas numa ilha, que é São Tomé, em África, que é uma ilha pequena, e eles não tinham tradição de construção com terra. Depois a gente foi perceber por quê. E eles estavam tendo problemas de impacto muito grandes pela construção, porque eles usavam muito o concreto e a madeira. O concreto era importado de barco, tinha que chegar lá, então tinha um impacto grande. Era muito caro, pouco acessível às pessoas. E a areia, para fazer o concreto, eles já estavam dragando a areia do fundo do mar, então estava acabando a areia da ilha. E a madeira, as casas populares eram feitas com madeira, e estava tendo um impacto muito visível na ilha, que estava ficando desflorestada. Então, o desafio era, tem que construir um bairro de construção social com muita qualidade, em que tem que usar quase nada de concreto, de cimento, quase nada de areia e quase nada de madeira. Óbvio que a solução foi logo, vamos fazer de adobe. Daí, para vocês verem, já estavam os projetos todos detalhados para Adobe, bem detalhados. Aqui o detalhamento. E daí a gente chegou lá para fazer capacitação de Adobe e escolher o solo, né, chegar a um traço, ver quais eram as características da terra e com o que a gente podia misturar a terra. A gente viu que a terra na ilha inteira era muito argilosa, era impossível usar aquela terra sem corrigir. Claro que a primeira opção é corrigir com areia. A gente tinha o desafio de não usar areia. Então, a gente começou a procurar fibras naturais locais. As fibras que a gente achou lá, a palha, ela era tão grossa que ela cortava as mãos e os pés. Só de fazer um teste de pisar com o pé e com a mão, eu comecei a ver vermelho e eu estava com o pé todo cortado, com a mão toda cortada. Não era uma opção, não podíamos expor mão de obra a esse sofrimento, né? Então, a gente procurou, tinha umas fibras, não tinha cavalos na ilha, então não era uma opção usar os tercos de cavalo, que é o que eu uso geralmente. Então, a gente procurou, tinha umas fibras lá boas, a gente acabou, para agilizar a obra, usar serragem da madeira, que é meio controverso, porque se a gente não podia usar madeira, a gente estava beneficiando da indústria da madeira da ilha. Mas, enfim, foi o compromisso que a gente teve que achar
para facilitar a obra. Então, a gente capacitou uma equipe gigante de pessoas no Adobe. A gente fez milhares. Eu nunca me senti tão desafiada como nesse projeto. Teve uma hora que eu falei, não vou conseguir fazer Adobe aqui. Não vai dar, a gente vai ter que mudar tudo. Mas a gente conseguiu. E aí a gente sentiu que havia uma resistência nos trabalhadores, porque a gente queria capacitar eles para fazerem o bairro, mas o nosso objetivo, enquanto equipe que estava lá, era capacitar eles para eles também construírem as casas deles, era passar essa tecnologia, não só fazer casas para os outros, mas melhorar as casas deles. Então, a gente sentiu que o Adobe não estava entrando muito para eles, para a obra, sim, mas para eles não. E a gente fez um barraco de obra que precisava fazer, que a ideia original era usar um container. E a gente fez uma obra de 0 custo. A gente usou o bambu de lá, fez pau a pique, cobriu com folha, né, com cobertura vegetal, e a gente foi custo 0. E foi bem interessante, porque a gente mostrou uma alternativa que eles podiam fazer nas comunidades deles, se eles não tivessem capacidade, porque a fundação era de pedra, a gente fez laje de cascagem, que reduz o uso de cimento, mas para eles isso era meio que inalcançável. Era casa de senhor, isso que a gente estava fazendo. Então, o barraco serviu de capacitação para eles multiplicarem essa tecnologia nas comunidades. E o mais interessante foi que a gente fez uma produção de Adobe para a obra muito grande, porque eram 10 casas, mas, organicamente, eles começaram a produzir Adobe nas comunidades deles para vender para a obra. E, anos depois, a gente teve outro projeto lá, e a gente viu que as produções de Adobe seguiam acontecendo. Então, foi uma fonte de renda também para esses trabalhadores seguirem com essas tecnologias. Por isso que é legal a terra, né? Essa coisa dela ser apropriável, né? Essas produções são produções depois da obra, que seguiram acontecendo. E no último dia, antes da gente viajar, a gente foi visitar uma comunidade e a gente viu uma cozinha surgindo de pau a pique, que foi um sinal de que alguma coisa entrou, né? A tecnologia vai sobreviver aqui na ilha. Fotografias da construção. Adobe estrutural, né? Não tinha a estrutura de concreto, só as cintas de amarração. E aqui a laje de cascagem e a fundação de pedra. Daí, eu continuava querendo entrar no mercado da construção civil, eu queria provar que era possível entrar no mercado. Daí, essa obra foi a maior obra que eu fiz, e acho que eu vou fazer na minha vida, acho que não vai ter uma maior que essa. E vale dizer que é um centro cultural no México, é uma obra também de caráter social, ele tinha um orçamento alto, porque tinha muito financiamento, mas era numa favela mexicana, num subúrbio muito pobre da cidade de León, em Guanajuato, no México. E era um centro cultural de uma obra social que tinha lá, de orquestra de criança. Então, era um trabalho muito lindo que eles tinham, mas não tinham estrutura. E estava crescendo. Então, tem 3.000 metros quadrados esse centro cultural, tem 2 auditórios, salas de ensaio gigantes e salas de música, para aprender música. E esse projeto foi feito por uma equipe 100% feminina, vale dizer isso. E ele foi divulgado como se fosse autoria de uma pessoa, um homem só. Nenhum nome que não participou no projeto. Então, foi só mulheres. O projeto, o executivo, a produção de adobes, cascagem, foi tudo mulheres. Mas é uma informação que não sai. O que sai, os nossos nomes não aparecem. É toda de adobe, semi-estrutural. Por que eu digo semi? Porque é uma zona sísmica e a legislação não nos permitiu fazer adobe sem estrutura de concreto.
mas é uma estrutura bem delgada que está dentro do Adobe. Uma produção de Adobe alucinante, nunca vi uma produção tão grande. Tem tradição de Adobe no México, então a gente nem precisou capacitar a mão de obra. Mas foi legal dessa obra que a gente teve que testar todos os materiais em laboratório para ser aprovado pelo governo. Então, a gente fez um monte de ensaios. Foi uma faculdade, um doutorado que eu fiz. A gente tinha que ir para os laboratórios, testar os adobes. Foi um desafio, a gente não estava conseguindo chegar nos valores. Demoramos, mas conseguimos. A gente teve que testar as cascagens, fazer lajes em laboratório, expor elas a todos os esforços até conseguir os valores. Então, foi bem legal, porque é uma construção com terra que está toda dentro da norma, né, no México. Aqui algumas imagens. A gente também fez adobes para serem cozidos no local. A gente construiu um forno. Para algumas regiões, as primeiras camadas, algumas cobogós que a gente fez e cúpulas, a gente usou os adobes feitos, iguais, e a gente cozeu alguns. Essa cúpula é toda de adobe cozido. Aqui esse rodapé da escada, aquele cobogó lá. Daí acabou essa experiência incrível. E eu vim para Florianópolis e a gente queria, né, tem uma prática de arquitetura inserida no mercado da construção civil, a gente tem que cumprir prazos e trabalhar com mão de obra convencional. E eu vinha muito com essa coisa do Adobe, o Adobe é solução, eu quero fazer Adobe. Daí a gente tem essa experiência dessa casa, que tem uma parte da casa feita de Adobe que foi produzido na obra, na laje, depois da obra estar coberta. Super sucesso. Daí a gente quis fazer uma casa inteira de adobe. E aqui começaram os desafios. A gente montou uma adoberia aqui no Campeche, em Florianópolis. E a gente investiu num galpão para estar coberto por conta da chuva. A gente começou a produção, encheu um pátio de adobe, e aí teve que esperar 3 semanas para eles secarem. Então, assim, a gente teve vários desafios com a adoberia, a gente conseguiu porque a gente foi muito persistente, e a gente teve que embalar eles para transportar eles para a obra. Outro desafio, um adobe pesa 7 quilos, esses adobes. Então, o frete não ia nem com a metade do espaço ocupado, porque deu de peso. Então, ficou muito caro fazer adobe. O que a gente imaginava que ia ser a solução, a gente tem uma produção de adobe, a gente tem clientes que querem construir com terra, a gente gosta, vai dar certo. Não deu. A gente fez essa obra com muitos desafios, mas ela ficou linda. Aqui, transportar adobes, e de Florianópolis para Paulo Lopes. O terreno era numa pirambeira, subir com os adobes. Assim, foi só porque a gente quis muito e o cliente também quis muito. Então, só foi possível por isso. Mas ficou muito caro. Um adobe, o custo de um adobe nessa experiência é um absurdo. E aquilo que eu estava falando, né? A gente tem que dominar a técnica, a gente tem que detalhar como não detalha outra técnica. A gente fazia planta porfiada. A gente não faz isso com tijolo cerâmico ou com tijolo maciço, ou seja o que for. A gente tinha que fazer planta fiada por fiada. Os cortes têm todas as fiadas descritas. Isso, para uma mão de obra convencional, assim, eles veem isso e eles triplicam o preço do que eles vão cobrar numa obra. Porque é realmente difícil, né? E um cliente, para suportar tudo isso, tem que querer muito, muito, que era o caso, construir uma casa com adobe. E tem uns arquitetos que ficam insistindo, né? A gente não detalha um projeto convencional assim.
Daí a gente insistiu, não, vamos fazer em adobe, vamos desistir da adoberia e vamos produzir na obra. Essa casa é num condomínio e o lote do lado estava vazio, então a gente pediu permissão ao vizinho, montou uma produção simples, no chão, com lona, vai dar certo. Deu, mas quase não deu. Essa era a produção de adobe, mecanizada até onde era possível mecanizar. Só que estamos em Florianópolis, ciclones e chuvas é o pão nosso de cada dia. A gente cobria os adobes com lona, vinha um ciclone, perdíamos 800 adobes, e a lona ainda foi para a cerca elétrica do vizinho, curto-circuito no condomínio. A gente teve que suportar isso, de ir na madrugada cobrir adobes, tipo um filho. Eu estava grávida nisso e deu mais trabalho esses adobes do que o puerpério do meu filho. E a gente fez com estrutura de concreto, porque o irmão do cliente era engenheiro civil e não tinha muita abertura para a gente negociar o desenho, então é uma estrutura bem convencional. Mas a gente conseguiu. É a casa inteira de adobe, parede dupla, 30 centímetros na casa toda. Ela até foi objeto de um estudo de caso do mestrado da Carol, de comportamento térmico. E os resultados são muito interessantes. Daí a gente desistimos. Pronto, adobe não é para Florianópolis, vou ter que desapegar do adobe. A gente faz um forninho de adobe, uma parede de lareira de adobe, mas não fazemos casas mais de adobe, não é viável. Se alguém tiver uma solução, agradeço que partilhe, porque... Então, a gente adotou o pau a pique aqui em Florianópolis, a gente... aqui é o pau a pique, então vamos fazer casa de pau a pique. E essa casa foi uma obra-escola, porque o empreiteiro pegou toda a obra, menos o barreamento. E aí a gente fez o barreamento todo através de um curso, né? Aqui o curso. Então, o empreiteiro deixou tudo pronto, a gente usa... Era uma obra na costa, não podia ter resíduo, na costa da Lagoa, não podia ter resíduo de obra, porque era difícil tirar resíduo de obra lá. Então, a gente, como em todas as obras, a gente usa a madeira da caixaria da fundação, ripa ela e usa como estrutura da parede de pau a pique, que é uma forma de dar um uso para um resíduo que vai para o lixo, né? Então, foi muito legal. A gente barreou a casa inteira num final de semana. E essa casa também é interessante, também. Os empreiteiros com quem a gente trabalha, eles já abraçaram o pau a pique totalmente. Mas o pau a pique tem essa coisa, que o cliente ele quer participar. E nada melhor do que participar numa parede de pau a pique, porque participar de uma concretagem da laje não é muito... romântico, né, para o cliente. Então, o pau a pique surge sempre como um momento dos clientes, dos amigos participarem, né? Então, essa casa é um casal que é de São Paulo, vem morar para aqui, e eles trabalhavam numa ONG que chama Teto, que constrói casas para pessoas que precisam. Então, eles fecharam com o empreiteiro, eu quero tudo pronto e a gente vai barrear. E depois o empreiteiro fez os revestimentos. Mas eles chamaram uma galera, assim, lançaram um chamado da galera, estamos construindo a nossa casa. Vieram 30 pessoas passar um final de semana. E eles, em 2 dias, barrearam a casa toda, uma casa grande. 2 dias, 30 pessoas trabalhando. Então, para finalizar, voltando, não é um material padronizado e com uma industrialização limitada, mas ele é um material apropriável e, principalmente, emancipatório. A pessoa que trabalha com terra, ela vai se emancipar. Não é à toa que surge esse movimento de mulheres na bioconstrução, porque é um material emancipatório, assim. Qualquer um que queira construir com terra,
ele vai conseguir. É muito apropriável. Até crianças trabalham nas obras de pau a pique, elas fazem parede de pau a pique. As mulheres em Moçambique trabalhando com o bebê nas costas trabalham com terra. É um material saudável, ele promove saúde, promove comunidade, né? E ele emancipa. A pessoa que trabalha com terra, ela se emancipa. Acabou. Obrigada. Obrigada, Ana. É uma honra para nós te ter aqui. Maravilhosa, representando as mulheres do Sul e todas as mulheres, né? E incrível a tua experiência em vários lugares, né? E ver o quantas vezes tu precisou te reinventar enquanto profissional para seguir na caminhada da Terra. Então, parabéns. E agora a gente vai abrir para perguntas. Daí fiquem à vontade para vir até aqui ou escreverem como acharem melhor. Eu vou começar, então. Essa questão de uma das vantagens que tu citou e que tu mesmo disse que é bem polêmica, que é a questão da economia, né? Que, ao meu ver, é uma coisa que se vende de forma um pouco errada, assim, e bem importante para a gente conseguir desmistificar e, com isso, fazer obras de qualidade, né? Com o preço que elas realmente valem. Então, eu queria ver como tem sido isso para vocês na atuação no mercado. É uma questão bem importante, esqueci de falar. É uma dificuldade. Assim, 90% dos clientes que chegam no escritório querendo... Posso sentar um pouquinho? Que chegam no escritório querendo, porque a gente tem a sorte dos clientes nos buscam para fazer construção com terra. Então, a gente tem um privilégio aí. Mas todo mundo acha que a construção é barata, que é mais barato. Então, esse é um argumento importante. E a gente tem que explicar que não é mais barato, é o mesmo preço. Então, a gente também consegue não subir o preço, mas a gente mantém, né? E é uma espécie de preconceito, né? As pessoas acham que vai ser mais barato. Mas o que eu explico às pessoas é que o material ele é mais barato, né? Então, mas a mão de obra é mais valorizada. Então, eu costumo falar, tá, quando você constrói com materiais mais convencionais, industrializados, tu está investindo no material, numa corporação, é no material. Quando tu constrói com terra, tu está investindo em seres humanos, porque o mais caro não é o material, é mão de obra. Num trabalho de concreto, a mão de obra é muito desvalorizada. Então, tu paga o material, mas tu não paga a mão de obra. Então, é um investimento em humanos. Onde que tu prefere gastar dinheiro? Alimentando famílias diretamente ou alimentando uma corporação absurdamente grande que não dá nem para localizar quem que está ganhando dinheiro, né? Mas é um preconceito que a gente tem. A gente muitas vezes tem que explicar às pessoas que não é mais barato. E daí muitas pessoas desistem, falam, então se não é mais barato, eu não quero ter essa chateação, então eu vou construir com tijolo cerâmico, né? Então a gente perde clientes por conta desse preconceito. Oi, obrigado. Eu queria te perguntar, depois de você mostrar a tua experiência, hoje em dia, qual é o elemento que te dá o critério para saber que técnica usar em um projeto ou outro? Qual seria? São vários, né? Mas quais seriam os principais? Obrigado. Tá, então o primeiro critério para escolher o material é o local.
Claro, às vezes os clientes querem muito uma técnica, isso já é um... Mas quando não tem, é o local, o clima, né? Tipo, o clima do local para a produção é muito importante. Tanto pensando nas vantagens da construção já feita, qual é a técnica que se adequa melhor àquele clima, que vai ter uma performance melhor, né? Tem tecnologias que elas permitem uma parede mais grossa ter mais massa térmica, outras que nem tanto. Então, a gente pensa no clima para pensar na performance da construção, mas o principal que pega é a produção, é a obra. Então, é o clima, é a terra disponível no local e é a mão de obra. Se eu tenho uma mão de obra com zero experiência em construção com terra, eu vou fazer pau a pique quase 100%. Porque é uma tecnologia que eu capacito uma equipe de construção normal em 4 horas para pau a pique. E a capacitação fica bem feita, a construção fica bem feita. São 4 horas de capacitação. Então, geralmente, a mão de obra... Agora, claro, se eu vou trabalhar com uma equipe que nem o da Terra Bioconstrução, que a gente está trabalhando agora, que é uma equipe de construção aqui de Floripa, que eles dominam a construção com terra. Então, daí eu já consigo ter espaço para, de repente, propor coisas mais ousadas, mais difíceis, porque é uma mão de obra que já é muito qualificada, né, óbvio, na construção com terra, mais do que eu. Então, depende muito do clima e mão de obra, eu diria que são os argumentos principais para escolher a técnica. Não entendi. A característica do solo. Mas essa, por incrível que pareça, vai para 3º lugar. Porque, dependendo da tecnologia, a gente consegue dar um jeito. Tem uma pergunta aqui da Cecília Nader. Primeiro, gostaria de agradecer pela incrível apresentação. Você é um exemplo. Obrigada. Minha dúvida é em relação ao processo projetual. Aproveitando os desenhos detalhados que foram mostrados, qual ou quais softwares você usa e considera mais adequados para a construção com terra na sua experiência profissional? Bom, a gente trabalha com Archicad, mas isso não tem nada a ver com a construção com terra. Não tem, assim, softwares e ferramentas de trabalho projetual. Para construir com terra, eu diria que vai do desenho à mão, AutoCAD, Archicad, Revit, qualquer software. Assim, não sentimos uma necessidade especial em escolher um software porque a gente projeta com terra. O fundamental é mesmo ter muito conhecimento, saber, né, procurar, é pesquisa, é aprender e conseguir desenhar o mais detalhadamente possível para evitar problemas na obra. Mas não consigo dizer que tem um software que me ajuda a projetar com terra. Não usamos. Pode comentar um pouco mais sobre a propriedade acústica do Adobe e do projeto em si do Centro Cultural? Foi feito estudo, etc? Obrigada, foi lindo. Sim, a gente tinha a equipe de arquitetas no projeto que fez o detalhamento todo. A gente tinha uma equipe de engenheiros civis e um engenheiro acústico. Foi uma escola também de acústica. Mas o que eu aprendi com ele foi que, claro, que a terra tem características acústicas interessantes que ele levou em conta, mas o que eu retirei foi que o que interessa mais é a superfície, é o desenho da superfície, não tanto do material em si. Para ele, foi mais importante desenhar... Eu não coloquei uma foto de uma sala interna de instrumento. Eu podia ficar falando 5 horas desse projeto, mas as salas internas, a gente fez uns painéis de terra com palha pré-fabricados, em que a gente colocava eles inclinados. Então, a gente criou umas camas. Todas as paredes das salas de música tinham uma textura bem forte, assim, eram os painéis que a gente colocava inclinados e fazia umas camas grandes. E depois dependia, nos auditórios diminuía a textura, não precisava ser tão grande, precisava ser mais micro.
Então, a gente depois usou uns painéis acústicos para corrigir a acústica, mas todo o projeto teve um engenheiro acústico acompanhando. Vale dizer que a gente detalhou, estudou arquitetura sísmica no México para poder detalhar, e a gente fez uma espécie de cartilha com vários detalhes para passar para os engenheiros civis. Eram 2. E eu fiz todo um esquema de como que eu queria que fosse. Era uma parede tripla de adobe, né, tinha 3 adobes, e eu queria que a estrutura de concreto só tivesse no primeiro adobe, então que ela fosse mais longa e menos larga, porque eu precisava de uma superfície externa de adobe contínua, sem ter interrupção de concreto. A gente fez umas 3 reuniões, eu com os engenheiros, e a discriminação foi absurda. Eles me tratavam na reunião como minha filhinha, me irrita, e disseram assim: eu trabalho há 60 anos, tu tem 30, e tu não sabe nada, isso não vai dar certo, não é assim. Eu entrei numa briga, o cliente tomou o lado do engenheiro, e eu tive que importar um homem para me representar na reunião para eu ser levada a sério. Então, eu tive que trazer um homem do Brasil, ele não sabia nada de construção com Adobe, nem de estrutura, não é. E eu tive que ensaiar com ele os argumentos para ele me representar na reunião, para eu ser levada a sério. Ainda assim, como eram os meus argumentos, eles não acreditaram, e eu tive que dar a minha carteirada, escrevi para o Gernot, esses são os meus detalhes, esses são os detalhes do engenheiro. Faz aí uma consultoria técnica, por favor. Aí ele escreveu, me defendendo, né, falando com toda o laboratório de Kassel atrás dele, e só assim que o cliente demitiu o engenheiro e fez como a gente estava propondo. Então, é só um detalhe assim da... Oi, queria parabenizar muito pelo trabalho, já sou sua fã, quero ser que nem você quando crescer. Eu queria perguntar mais como foi a experiência de trabalhar com uma equipe 100% feminina e quais foram as vantagens, as desvantagens, como encontrar essas mulheres, como é que isso desenvolveu, como é que isso ficou depois, enfim, essas partes, qual que é a diferença de trabalhar com uma equipe 100% feminina. Então, até então eu não estava me atentando muito para essa questão, né? Claro, que nem a fala da Ana ontem me representou em 1000%, e eu tive que me masculinizar muito no meu percurso para ser levada a sério na obra. Então, eu era um homem na obra. Eu era conhecida no Tibá como a generala. Então, eu tive que desenvolver o meu lado masculino. E me dei bem, assim, né? Tipo, não sofri bastante, mas eu não pensava nisso. Eu achava que era assim, eu tenho que provar, eu tenho que ser o triplo de um homem para conseguir, né? Então, mas eu nunca tinha refletido sobre isso. Sofri muito, mas sem muita reflexão, só sobrevivência. Eu percebi que tinha que ser assim e fui. Quando eu cheguei no México, o México é um país, eu adorei, mas eu não gostei ao mesmo tempo, principalmente no lugar onde eu estava, que é Centro Geográfico do México, é uma cultura muito conservadora, demais, assim, eu não estava preparada para aquilo. Eu fui sozinha para lá. Tinha 30 anos na época, fui sozinha para lá, abri um escritório de arquitetura e fazer uma obra desse tamanho. Vocês viram, eu estava fazendo casinhas em Moçambique e, de repente, um centro cultural de 3.000 metros, eu estava apavorada. Então, eu sabia que eu ia ter que formar uma equipe lá. Mas até eu formar uma equipe, demorou. Eu fiquei tão revoltada com esse machismo, foi a primeira vez que eu, em todos os campos, no campo social, porque eu estava lá sozinha, precisava fazer amigos, sofri, e no campo profissional, com esse tipo de engenheiros que me maltrataram bastante. Então, foi por revolta. Eu falei, eu vou fazer uma equipe, mas eu vou só trazer mulheres, que eu vou mostrar para esse povo que não é assim. Então, foi sorte. A gente lançou
eu não lancei assim, se procura arquiteta para formar, foi arquitetos, mas eu não olhei os currículos dos homens e só olhei o das mulheres, escolhi. Era uma arquiteta que trabalhava comigo e 3 estagiárias. Todos os estagiários que passaram por lá foram só mulheres, e foi uma coisa de revolta. A minha visão política no feminismo começou no México com essa obra, então eu queria só ter mulheres. Esse projeto ganhou um prêmio da ArchDaily, e o autor do projeto é uma pessoa que não participou é um homem que foi o produtor de tudo, tem mérito por isso. Ele conseguiu convencer um cliente a investir num centro cultural de 3.000 metros quadrados, todos feitos de adobe, mas ele não é arquiteto e não participou, ele nem estava lá. E é o nome dele que aparece, enfim, isso me deixa muito triste, mas é a realidade. Mais uma pergunta. Levando em consideração que a taipa de mão não tem norma técnica de regularização, gostaria que você comentasse a aceitação dos órgãos fiscalizadores do município em relação à técnica. A gente não especifica, a gente fala alvenaria e pronto. Parede de vedação, e não especificamos. Como não é estrutural, a gente não esbarra nesse problema, né? A gente fez as obras de adobe. Enquanto estava se redigindo a norma, a gente até participou, mas nesse caso, que tinha um papel estrutural, a gente especifica como parede de alvenaria. Ninguém pergunta do que é a parede, então a gente não responde e está tudo certo. Mais perguntas? Paula. Mais uma vez, eu queria agradecer. Muito inspirador a sua fala. Eu tenho uma dúvida em relação aos acabamentos e a manutenção desses acabamentos ao longo do tempo. Se você já teve problemas com isso, ou com clientes que ficam retornando, querendo que você resolva algum detalhe, esse tipo de coisa. Ótima pergunta. Obrigada. Então, a gente apanhou, né, porque se cometem erros, a gente, por exemplo, eu não domino tanto revestimentos como eu domino construção com terra, né? Revestimentos, para mim, eu precisava de tantos anos quanto eu tive estudando construção com terra para estudar revestimentos. Então, a gente experimenta dentro de um certo limite, depende do cliente. Aquela casa do Morro das Pedras deu muitos problemas com reboco, porque o engenheiro, de novo, fez o erro de a estrutura de concreto atravessa a parede de adobe. Então, ele fissura sempre na junção do adobe com concreto, apesar da malha, né, de armação. Também a mão de obra não estava ainda tão experiente e fez um reboco muito grosso. Então, a gente teve muitos problemas com essa obra. A sorte é que os clientes, até são professores da UFSC, eles, talvez por serem professores, eles encararam essa com a gente, né? Então, deu problemas, mas sempre num diálogo bem franco, a gente resolveu os problemas. Os revestimentos é um lugar onde eu, como profissional, precisava experimentar muito mais, mas eu, como estou no mercado da construção civil, a gente, no nosso escritório, não pode experimentar a custas de clientes que não estão tão abertos, né? Depende do cliente. Então, a gente simplifica, da mesma maneira que a gente simplifica, dependendo da mão de obra para a construção, a gente faz isso com os rebocos. Então, a gente chegou numa solução, a gente trabalha principalmente com pau-a-pique. A gente faz um reboco, um primeiro, né, reboco com terra e cal, e um segundo externo só com cal e areia, que é um revestimento que qualquer pedreiro sabe aplicar. E a gente faz esse casamento, né, esse sanduíche, que o do meio tem terra e cal, que costura a cal, o 100% cal externo e a parede de terra, e a gente nunca teve problemas. Então, a gente está usando essa fórmula quando a gente tem uma relação estritamente comercial com o cliente, que a gente tem que dar garantia, né? E a gente vai experimentando dependendo da abertura dos clientes para isso. Só que é isso.
A Cecília estava falando isso, a Sumara estava falando isso mais cedo. A gente, na prática, lá no escritório, a gente trabalha a 1000%. Então, a gente não tem tempo de pesquisa. Isso é uma coisa que me dói bastante. Eu queria continuar a fazer pesquisa, mas não dá. O que a gente recebe para projeto e para obra não paga eu me retirar para pesquisar. A gente mal sobrevive, é um trabalho mal pago, né? Então, o que eu acho que é a solução é haver uma ponte muito grande e muito íntima entre a academia e os profissionais. Porque na loucura do dia a dia de escritório, a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo de fazer experiências, paredes, e experimentando como eu fazia no início. Então, a gente sempre tenta abrir o escritório para estudantes que estejam estudando nessa área para nos alimentar com pesquisa, porque a gente, enquanto escritório, a gente não consegue fazer pesquisa. Esse a gente acaba por... O pau a pique é uma resposta a isso. É uma fórmula que dá certo, a gente capacita rápido, não dá muitos problemas, pau a pique é difícil dar problema. Então, a gente pegou nessa receita de sucesso para construir com terra, entendeu? A gente quer fazer uma taipa de pilão, quer fazer uma tinta de terra, quer fazer um reboco diferenciado e a gente esbarra, porque a gente não consegue, né? E se a gente manda vir alguém, que às vezes a gente consegue, é o cliente que tem que pagar. Então, só se o cliente quiser muito, que a gente consegue chamar uma equipe de taipa de pilão, a Ana para fazer os rebocos, sabe? Então, isso depende da capacidade financeira do cliente. Eu gostaria de saber mais no âmbito financeiro, se hoje você trabalha exclusivamente com seu escritório e construção com terra. 90% de construção com terras. E a gente faz muita... O escritório ele é baixo impacto arquitetura porque a gente faz principalmente projetos bioclimáticos. Então, a gente acredita que com o desenho bioclimático a gente já está assegurando muita ecologia, né, no projeto. E a gente tem uma regra interna entre nós que a gente não convence clientes. A gente já convenceu o cliente, vamos fazer de terra uma parede de adobe. O que acontece? Dá uma microfissura menor do que qualquer reboco de cimento e o cliente liga desesperado, achando que a casa está caindo. Então, a gente tem que estar preparado para ficar uns 10 anos por conta. Indo lá, não está caindo, é uma fissura normal. Então, a gente decidiu, por conta de vários problemas que a gente teve, não convencer. Então, ou o cliente chega e quer fazer de terra, e a gente manda bem a real, assim, não iludimos ninguém, e a gente faz. Então, eu diria que a gente tem uns 90% de construção com terra, porque as pessoas já nos procuram para fazer. Então, não é um trabalho... Claro, é um trabalho de divulgação, a gente tenta divulgar. No tempo da adoberia, a gente lançava muita informação, apostilhas. Então, a gente conquistou esse lugar de que as pessoas já nos procuram para construir com terra. Mais alguém? Ana, eu queria perguntar assim, como é que é a prestação de serviço de vocês? Vocês sempre vendem o projeto e a execução da obra? Eu acho que é difícil, né, não executar a obra nesses casos. Não, a gente faz projeto e a gente administra a obra, né? A gente não tem mão de obra, não é uma construtora, mas... e nem sempre isso acontece, e é possível. Quando o cliente não quer que a gente acompanhe a obra, ou porque não tem capacidade financeira, ou porque tem algum conhecido que faça isso, é super possível. A gente está num processo agora de uma obra que não vai ser a gente que vai acompanhar. A gente está super detalhando, eu estou detalhando o pau a pique, que é uma coisa que eu nunca fiz. Eu estou detalhando as ripas, as madeiras, assim, parede por parede. E a gente se desloca na obra para fazer a capacitação da parte do pau a pique e depois da parte do reboco. Então, a gente faz umas 2 ou 3
visitas à obra para fazer isso. Ou quando é longe, porque acontece, né, obras muito longe, a gente usa a rede, né, a nossa rede chama alguém, quer ir lá capacitar ou acompanhar, mas acontece muito da gente não acompanhar. O Pau a Pique, de novo, facilita nisso, porque é mais fácil, né? Mais alguma pergunta? Uma última pergunta, para a gente não extrapolar muito tempo. Gente, então é isso. Muito obrigada, Ana. Obrigada. São quase 13h30 agora, então a gente pode voltar umas 3:50, para não atrasar muito a continuidade. É para estar o coffee break servido, não veio? Ainda não. Então, vamos fazer o intervalo mesmo assim. E voltamos daqui a pouco.